Olá, tudo bem? A dica de hoje seria os três conselhos e eu gostaria que cada um de vocês ouvisse até o final, porque eu tenho certeza que pode trabalhar muito com vocês. O que é os três conselhos? O primeiro conselho seria: nunca tome atalhos na sua vida. Você já percebeu nunca tomar atalhos na sua vida? Alguém já falou isso pra vocês, né? O segundo seria: nunca seja curioso. Por que ser curioso, né? Mas é um dos conselhos muito sérios, né? E o terceiro conselho seria: nunca tome decisões com raiva, no momento difícil, de aflição. Nunca tome isso daí. Porque, gente, tomar iniciativa, solução, nesses momentos é a pior coisa que existe. Para isso, eu vou contar uma história para você. Então agora ouça a história. Há muitos anos atrás, aonde não era a vida que hoje nós vivemos. Existia um casal, né? E eles eram muito pobres, porque naquela época era todo mundo pobre. Então um dia ele chegou para a esposa e disse assim: minha querida, nós recém casamos, mas eu preciso fazer uma proposta para você. Eu preciso ir embora, você fica aqui e eu vou ganhar um bom dinheiro trabalhando, e quando eu voltar a gente faz uma casa nova, a gente vai conseguir iniciar uma nova vida. Ela concordou. Então ele simplesmente saiu, foi em busca, né? E caminhou muito tempo, o dia todo, no segundo dia, no terceiro dia. Não existia carro, não existia meio de transporte daquela época. E ele andou 10 dias de viagem, até que encontrou um fazendeiro. Então ele perguntou para o fazendeiro se ali precisava de serviço, como ele já tinha recebido uma informação. E o fazendeiro então deu emprego para ele. Bom, ele foi muito bem e trabalhou bastante, e o tempo foi passando, e ele sempre lembrando da esposa dele, que estava lá tão distante. Então, quando chegou, deu 18 anos de trabalho naquela fazenda, ele tomou conta da fazenda, mas ele com muita saudade da esposa. Então ele disse para o patrão dele: olha, meu patrão, eu gostaria que agora o senhor então me desse o dinheiro que eu tenho nas suas mãos, porque eu quero ir embora, eu quero reencontrar minha esposa, foi o que eu prometi. E ele disse assim: é isso que você quer? E ele disse: é isso que eu quero. Então tá. Então eu vou fazer o seguinte: ou eu pago toda a dívida que eu devo para você, ou eu te dou 3 conselhos. Vai para casa, dorme, pensa e amanhã você volta. Que difícil, né? Trabalhar 18 anos guardando dinheiro e depois chegar ele trocaria todos esses 18 anos por apenas 3 conselhos? O moço era muito ingênuo, mas o moço era sincero e era honesto. Então ele chegou no outro dia de manhã no trabalho e aí, o que escolheu? Bom, conhecendo o senhor da maneira que eu conheço, como sempre tratou muito bem os seus funcionários, como sempre administrou tão bem essa sua fazenda, eu vou querer os 3 conselhos. Eu creio que pode ser melhor que o dinheiro todo que eu tenho. Então tá, então senta aí. O primeiro conselho seria o que eu disse, né? Aquele que nunca tome atalhos no seu caminho, porque os atalhos muitas vezes pode custar a sua própria vida. Tá bom. E o segundo? Nunca seja curioso. A curiosidade também pode ser fatal. E o terceiro? Nunca toma decisões no momento de raiva. Isso. Então o patrão entregou um saquinho, né, um saco, e disse assim: olha, aqui tem uns pães para você comer 2 pão na viagem, e o último, o terceiro, você come então com a sua esposa na sua casa. E ele agradeceu, deu um abraço no seu patrão e foi embora. E ele começou a andar então, né? Andou o dia inteiro. No segundo dia ele já estava cansado, mas ele sabia que ele tinha que continuar, né? Então ele encontrou umas pessoas e perguntou informação. Ele disse: não, você está totalmente errado. Se você pegar a esquina para o norte, você vai chegar muito mais rápido lá, né? E ele foi. Então pegou a esquina essa em direção ao norte. Quando ele caminhou mais ou menos 5 horas, ele lembrou do primeiro conselho: nunca tome atalhos na sua vida. Ele voltou e continuou pelo caminho. Graças a Deus, né? Não precisou fazer isso, então conseguiu. Passou o terceiro dia, ele não aguentava mais fome, cansaço, e ele tinha uns troquinhos, né?
Então ele viu uma pensão no meio do mato, né? E ele chegou e perguntou quanto que era a pensão e o homem disse assim, ó, só que tem que pagar antes de deitar. E ele tomou um banho ali e deitou, né? No meio da noite ele viu tiros, cachorradas, muitos gritos, né? E ele, quando levantou para ir na janela, ele lembrou do segundo conselho. Nunca seja curioso, a curiosidade pode ser fatal. Ele voltou para a cama. E no outro dia de manhã, quando ele foi tomar aquele cafezinho da pensão, o dono disse assim, o senhor está vivo? Que engraçado, quase todas as pessoas que dormem aqui no outro dia morrem. Por quê? Eu tenho um filho que ele é problemático, ele surta e ele mata todos os hóspedes aqui, por isso que eu já cobro antes. Olha só, como ele não foi curioso, então ele voltou para a cama e ficou bem. Graças a Deus, né, por isso, né? E ele seguiu viagem. Ok, ele seguiu viagem, caminhou mais uns 5, 6 dias. E quando ele estava vendo de longe a casa dele, ele viu o chaminé, a fumaça do fogão a lenha, porque naquela época era só fogão a lenha. E ele foi indo, e já estava quase anoitecendo quando ele estava chegando perto. E meio o escuro e o claro, ele viu a esposa dele e um homem deitado, sentado sobre as pernas dela. E meu Deus, ele pegou o facão e ele começou a aumentar o passo porque queria matar os dois. Que ele então disse que ela mente, pensamento, que ela tinha traído ele. E quando ele foi chegando mais próximo, ele lembrou do último conselho. Nunca toma decisões no momento de raiva. Foi isso que o patrão dele falou, não foi? Ele voltou. Voltou um pouco para trás, escorou-se numa árvore e esperou amanhecer. E foi dormir. Então de manhã cedo, mais uma vez a fumaça estava fumegando. E ele chegou. Quando ele chegou, que ela abriu a porta, que viu que era ele, ela disse, meu marido, seja bem-vindo. Como eu senti sua falta, foram 18 anos, querendo sempre o teu abraço, o teu aconchego. E ele simplesmente disse assim, ó, eu vou te matar, porque ontem eu estava chegando e eu vi você com um homem aqui nessa escada. E o nosso trato era o quê? De você me esperar. E ele disse, calma meu marido, calma, para tudo existe uma explicação. Eu também não sabia, mas quando você foi embora, eu estava grávida. E eu não sabia que eu estava grávida. E esse homem que você viu é o nosso filho, ele é o seu filho. Está com 18 anos. Olha só, gente. Então, ela foi fazer o café e ele pediu para os dois ter uma boa conversa. Enquanto ela preparava o café, os dois sentaram na mesa e simplesmente eles foram conversar a história de pai e de filho, né? Que se conheceram naquele exato momento. E de repente ela traz o café e ele diz, olha, eu trouxe um pão que o meu patrão deu para nós tomar café junto. E agora que bom que eu tenho nosso filho, né? Então quando ela abriu o pão, adivinha o que tinha dentro? Todo o salário dele dos 18 anos que ele ficou lá trabalhando. Por quê? Porque ele foi justo, ele foi honesto, né? E é isso que nós temos que ter, acatar. Gente, eu digo para vocês que eu me emociono em falar esses 3 conselhos, porque eu vivi muito isso e eu vivo isso hoje, vivendo sempre os 3 conselhos. Há grandes coisas que eu poderia falar para vocês sobre a curiosidade, porque às vezes, por causa da curiosidade, a gente se machuca, né? Então eu parei um pouco e disse assim, para, o acidente aconteceu, deixa que o socorrista atende, né? É mais ou menos assim, eu estou com raiva, por que eu vou tomar decisão com a raiva? Gente, é muito importante, eu gostaria que você repetisse, voltasse o vídeo e visse de novo, tá? Não crie atalho na sua vida, viva um dia após o outro. Porque quando você tem paz de espírito, você consegue tudo isso. Aceita os 3 conselhos na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. E se você gostou desses 3 conselhos, eu aconselho a você agora entrar lá no YouTube e dar um like no nosso canal. Reiki, tudo é possível. E você, clicando naquela sinetinha, você está se cadastrando. É muito importante que você receba os nossos vídeos. Também você pode acessar o nosso site www.fabiocastilho.com.br, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.
Se meu joelho